galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje, nós faremos uma resenha. E aí, está curioso ou curiosa para saber sobre qual filme, peça ou exposição resenharemos? Bom, na verdade não é nenhum desses, viu? É uma matéria jornalística, isso mesmo. Na semana passada, a revista Piauí virou assunto de muita gente depois que ela publicou uma matéria falando sobre os casos de assédio sexual e moral cometidos pelo então ator e diretor da Globo, Márcio Smelling, contra a Dani Calabresa. Pois é, já gostaria aqui de parabenizar a matéria escrita, muito bem escrita pelo jornalista João Batista Júnior, e é justamente sobre essa matéria que nós vamos fazer uma resenha hoje. Já ouvi muito sobre esse caso e tudo mais, pois fica aí que eu tenho certeza que a forma como nós vamos explorar a maneira como tudo foi muito bem feito, né, pelo jornalista João Batista Júnior, pelo veículo, nós vamos explorar isso de uma forma diferente. Então aguardem, para isso eu também vou contar com a análise do professor Jack Brandão, especialista em imagens. Fala aí, professor Jack. Oi pessoal, tudo bom? Bom, é muito importante nós lembrarmos que quando nós falamos em resenha, é sempre um estudo crítico, uma análise crítica de um texto, de um filme, de um livro. E olha que eu vou dizer para vocês, nós lemos algo na Piauí a semana passada que foi bombástico. E após a leitura nós ficamos tão excitados, vamos falar assim, que a Mari na hora falou, nós temos de fazer um programa só sobre isso. Eu falei, top, que é muito importante nós falarmos sobre isso mesmo. Olha, fiquem aí, não esqueçam de darem o like no nosso canal, de se inscrever em nossas páginas no Facebook, no Instagram. Vamos lá pessoal, se inscrevam no canal, né meu? Poxa, eu tô realmente aqui, eu fico chateado quando a gente olha 300 e poucas pessoas, não. E a gente passa para muita gente, nós estamos vendo que muitas pessoas estão lendo, estão vendo, estão assistindo, mas não custa dar uma ajudazinha pra gente aí, tá bom? Bom, vamos pra vinheta, daqui a pouco nós voltamos. Gostaria de sugerir a você que ainda não leu essa matéria da Piauí com a polêmica envolvendo Márcio Smelling e Dani Calabresa, que leia com bastante atenção, reparando principalmente na forma como a matéria foi construída. E por que eu estou falando tudo isso? Vocês já vão entender. Primeiramente, eu gostaria de comentar aqui um dos conceitos muito apregoados no curso de jornalismo que eu e tantos outros profissionais de comunicação aprendemos logo de cara. É a chamada pirâmide invertida. E para você entender melhor o que é que eu estou falando, vocês poderão observar no desenho a seguir. Bom, e quem não é da área da comunicação deve estar se perguntando, mas por que este nome pirâmide invertida? Já explico. Vamos pensar em uma pirâmide. O que a sustenta é a sua base. Logo, ela é a estrutura principal. Depois vem a parte do meio e depois o topo. Aliás, se tirarmos o topo, nada muda, tirando a questão do formato. Mas se tirarmos a base da pirâmide, ela não se sustenta. Tendo essa lógica em mente, vamos pensar na construção de uma matéria jornalística. Quando nós vamos redigir uma matéria, nós sempre temos que começar pelas informações principais, ou seja, aquilo que responde ou explica o título da reportagem, da nota, notícia, enfim. Bom, e quais seriam essas informações principais? São aquelas que respondem às seguintes perguntas que vocês podem ver aí
faixa vermelha são ou seja, o que está acontecendo, quem são os envolvidos, quando aconteceu, onde o local em que aconteceu, como ocorreu e por que, o motivo de ter ocorrido. Essas informações, ou seja, as respostas a essas perguntas são chamadas de lead. É a base da pirâmide, aquilo que vai situar o leitor sobre o que está acontecendo. Porque afinal nem todo mundo lê a notícia até o fim, né, pessoal? Por isso é importante já começar informando sobre o ocorrido, sem enrolações. Enfim, depois de explicadas as perguntas principais no primeiro, no segundo parágrafo, eu coloco a seguir as informações que eu posso chamar de dados secundários, como vocês podem ver aí na pirâmide. Ou seja, a base da pirâmide agora detalhada, explicada, o que corresponderia ao meio da pirâmide. Portanto, se eu quero saber mais, eu já entendi o que aconteceu, mas eu quero saber de forma mais detalhada, eu leio o que seriam os dados secundários. E a seguir, vem aquelas informações que podemos dizer que são as menos relevantes e por isso colocadas no topo desta pirâmide invertida. Porque se a pessoa não chegar a ler essas informações, podemos dizer que não comprometeria o entendimento como um todo. Mas, pessoal, venhamos e convenhamos, se a informação está ali, o recomendável é que a gente sempre leia toda a matéria, pois sempre enfatizamos aqui em nosso canal que, para que possamos enxergar um objeto em sua totalidade, nós temos que ver todos os lados da história, enxergar tudo, e não apenas ler uma parte, ou ler apenas um lado, ou ouvir, enfim, assistir, que seja. Bom, a gente fez faculdade, aprendemos sobre a pirâmide invertida, sobre a imparcialidade, sobre ter ética, sobre ouvir todos os lados da história, mas na prática a gente vê que a situação é bem diferente. Vamos considerar o contexto atual em que estamos inseridos, por exemplo, marcado pelo uso intenso das redes sociais e pelo excesso de informações, sejam textuais ou imagéticas. Lembrando que quando eu falo de imagéticas, eu estou me referindo às imagens pictóricas e ou fotográficas, porque toda imagem, aliás, toda palavra também é imagem, pessoal, então não vamos nos esquecer disso. Mas a questão aqui, voltando ao universo virtual, é que quando nós falamos de matérias digitais e as comparamos com matérias produzidas por jornais ou revistas, por exemplo, há uma diferença gritante, o seu tamanho. Enquanto muitos jornais e revistas trazem matérias aprofundadas, a internet foca cada vez mais em responder as questões da base apenas do modo mais sucinto possível. Isso mesmo. E aí entra outra questão. Além das perguntas que, quem, quando, onde, eu arriscaria acrescentar mais uma que está, digamos, oculta ali. Para quem? Achou estranho? Pois é. Não podemos nos esquecer que as matérias sempre são feitas por um jornalista que está colocando ali as suas impressões. E muitas vezes esse jornalista está a serviço de um veículo que possui uma determinada linha editorial e que, por sua vez, também deixa sua impressão ali. Vejam quantas versões nós podemos ter de um fato. Lembrem-se, pessoal, aliás, isso deveria ser até o lema do nosso canal, porque a gente sempre reforça isso aqui. A imagem nunca é o registro fiel da realidade. E quando eu falo de imagem, mais uma vez, pode ser texto, imagem pictórica, imagem fotográfica. Sempre há pessoas que ou registram ou contam, mas há alguém por trás, ou mais de uma pessoa. E no caso da matéria jornalística, acontece a mesma coisa. Nós não temos uma descrição perfeita dos fatos, e sim de quem está contando esses fatos. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque agora sim eu quero chegar na revista Piauí, aí vocês vão entender todo o sentido dessa explicação.
A matéria da Piauí sobre o caso de Mellen de Dani Calabresa abordou de forma louvável toda a situação, construindo muito bem a pirâmide e também ouvindo todos os lados da história. Afinal, ela aborda com maestria toda a trajetória da atriz desde o momento que ela começou a ser assediada por Mellen, ouvindo 43 fontes, isso mesmo, 43 pessoas que testemunharam sobre a situação. A reportagem, por mais que tenha se revelado extensa, acaba nos prendendo do começo ao fim, conforme o jornalista João Batista Júnior vai tecendo a narrativa e dando muito mais luz a um assunto que até então ainda estava obscuro e era ocultado inclusive pela própria emissora Globo, como pudemos ver na reportagem da Piauí, que a Globo fez questão de ocultar os casos de assédios sexuais, mas à medida que o João Batista Júnior vai narrando os depoimentos das fontes, tudo vai ficando mais claro de uma forma nunca antes vista ainda. É importante frisar também que a revista Piauí não deu em primeira mão o caso de assédio de Mellen contra Calabresa. O colunista Léo Dias ele já havia publicado uma nota assim que rumores sobre o ator e o diretor da Globo começaram a circular por aí. E outras mídias também falaram a respeito. Mas, pessoal, qualquer outra mídia que tenha falado sobre o caso, se nós compararmos com a matéria da Piauí, a diferença é gritante, porque nenhuma outra matéria, nenhum outro veículo se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa tão aprimorada como a Piauí fez, ouvindo 43 pessoas. Então, tá aí algo para a gente poder refletir. E outra questão que me chamou a atenção é que eu vi várias pessoas comentando na internet que a matéria ficou muito longa, que era desnecessário fazer algo tão extenso e cansativo, né? Inclusive comentários, a atitude de Mellen foi desprezível, mas precisava de uma matéria tão longa? Vamos parar para pensar, se a Piauí não tivesse feito uma matéria tão extensa, ouvido tanta gente, com tantos detalhes, será que ela repercutiria da mesma forma? Porque afinal ela repercutiu e muito. E outra questão que esses fatos nos fazem questionar: quantas vozes femininas são silenciadas por estarem sozinhas? A própria Dani Calabresa é um exemplo, porque ela só abriu o jogo mesmo porque estava cansada de tudo aquilo. Ela tentou resolver com a Globo, que a Piauí explica muito bem, falou com a direção, falou com o alto comando, né, assim podemos chamar, mas nada aconteceu. Ela esperou por muito tempo e nada aconteceu. Inclusive teve gente que questionou, por que só agora? Se vocês lerem a reportagem da Piauí, vocês vão entender. Além disso, por mais que a reportagem da Piauí seja extensa, ela não fica repetindo informações. Cada detalhe ali é importante, ao contrário desses sites sensacionalistas de fofocas, que tem 3, 4 parágrafos e ainda assim repetem várias informações. Vejam a diferença aí, pessoal. Bom, eu acho que essa reportagem da Piauí é um grande reflexo de como muitos estão habituados a ler textos curtos e tendenciosos, como pudemos perceber pelos comentários negativos feitos a respeito da reportagem. E esse hábito ele pode ser muito prejudicial para o nosso acervo imagético, né, pessoal? E falando em acervo imagético, eu quero saber dele, o professor Jack Brandão. Professor Jack, o que você tem a nos dizer sobre a matéria da Piauí? A importância dela para o aprimoramento do nosso acervo imagético. E você acha que matérias como a da Piauí estão cada vez mais escassas nos dias de hoje? Conta pra gente. Bom, Mari, é muito preocupante, principalmente nós que somos das letras,
é muito preocupante nós vermos que as pessoas estão cada vez lendo menos. E isso é extremamente prejudicial porque sempre se formam meias verdades. Então nós temos uma meia laranja, mais uma meia laranja, nós temos uma laranja inteira. Então nós estamos vendo que as pessoas se contentam cada vez mais com meias verdades. E isso é extremamente prejudicial, porque o que acontece é o seguinte: cada vez mais nós temos cada vez menos. E quanto menos nós tivermos, maior vai ter, as pessoas vão ter a ideia falsa de que sabem mais, por saberem cada vez migalhas, fragmentos. Isso é extremamente prejudicial. E é extremamente prejudicial também para a construção do acervo imagético. Por quê? Porque nós sempre vamos ter meias laranjas. E por que isso é tão ruim? Porque nós sempre vamos ter o meio acreditando que estamos tendo o inteiro. Então isso nos mostra o quê? Que nós sempre vamos cada vez mais nos contentar com pouco. Pior, não só nos contentar com pouco, mas acreditar que este pouco é a verdade absoluta. Nós já havíamos visto várias vezes, não há verdade, mas a verdade tem de ser construída. E como é que nós construímos? É um processo. Então a Piauí, realmente eu tenho de afirmar aqui, está de parabéns pela reportagem, foi extremamente pertinente. Você dá para ver toda uma construção de uma imagem, como você mesma disse, mas o ponto mais importante que eu sinto é exatamente isso: levar o leitor a ele próprio tirar as conclusões. Principalmente num tema extremamente delicado como é a questão do assédio sexual, que muitos não sabem o que é. Assédio sexual é quando nós temos, de modo especial, alguém que tem o poder em suas mãos e usa de seu poder para benefício próprio, como é o caso que nós vimos, a Piauí vai mostrar. Nós tínhamos um diretor de produção, um diretor artístico que usava de seu poder para ter benefícios sexuais. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Não há, e por mais que as pessoas falem, por que a pessoa não denunciou antes, papapá, aquela velha história. Só quem está na própria pele da pessoa é que sabe. E como você bem falou, Mari, a própria Dani, no caso, foi várias vezes tentar pedir ajuda para a emissora, que ela fez o correto. Ela foi ao canal falar, reclamar da situação. Então ela fez o correto, ela não ficou gritando aos quatro ventos. Então isso é muito importante. E esta reportagem nos mostra isso. Então você vê toda uma construção, como você já falou, da própria questão piramidal. Então há toda uma construção e a partir dessa construção nós tiramos a nossa própria conclusão. Isso é muito importante. E por outro lado nós temos essa falsa impressão que a própria internet nos passa e nos mostra sempre de que as migalhas bastam. As migalhas não bastam, pessoal. As migalhas, como eu havia dito, são meias verdades, são meias histórias, são meios fatos. O fato, ele tem de ser inteiro. Se nós podemos acreditar que exista, entre aspas, uma palavra verdade, ela é um construto, é uma construção, e essa construção demanda tempo. Não adianta eu querer, por exemplo, transformar fatos em reportagem sem ter essa preocupação com o próprio fato. Não adianta jogar migalhas, as migalhas não servem para nada, entendeu? Parabéns mais uma vez à revista pelo jornalismo exemplar. Nós precisamos disso no Brasil, num país cada vez mais carente de verdadeiros jornalistas e de canais que realmente busquem contar aquilo que nós podemos chamar de verdade, ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueçam, pessoal, deem o like, nós precisamos disso. Inscrevam-se no canal, por favor, vai. Eu já tô de saco cheio de ficar pedindo sempre isso, mas é sempre bom para nós, tá bom? Porque para que nós possamos crescer. Vão às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? Bom, espero que todos tenham gostado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, pessoal.